Glória a Deus. Está me ouvindo bem, pastor Davi? Estou sim, está me ouvindo? Perfeitamente. Ah, ótimo. Então nós vamos começar aqui. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas, queridos internautas, ao Etnos Documentários. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Instagram, também pelo Facebook, pelo Twitter. E hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2020. O nosso convidado para falarmos sobre a formação e o aperfeiçoamento de obreiros é o muito digno pastor, doutor Davi Secundo de Souza. O nosso convidado, ele é graduado em Teologia, Direito e Comunicação Social. Pastor Davi Secundo também é membro da Comissão Pró-Evangelização Nacional e membro do Conselho de Doutrina da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira CONAMAD. Pastor Davi também preside a Convenção Estadual das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Paraná, a CONEMAD-PR, e também preside a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Curitiba, Campo Eclesiástico do Cajuru. O nosso convidado é teólogo, advogado, jornalista e capelão internacional. Pastor Doutor Davi Secundo de Souza, seja muito bem-vindo. Primeiramente, o meu muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor Jesus, pastor Éder, a paz do Senhor Jesus, os demais internautas, nobres ouvintes. Eu que me sinto honrado por este convite, né, pela oportunidade de mais uma vez estar falando sobre um tema tão importantíssimo, que para mim é um dos temas mais empolgantes para a Igreja de Cristo em todas as épocas, né, que é falar de obreiros. Né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero aqui já, inclusive, parabenizá-lo por essas lives que têm sido feitas. Eu creio que tem edificado muito e orientado muito aqueles que dela têm tirado proveito. Deus abençoe. A sua ovelhinha está mandando para o senhor e para mim também aqui a paz do senhor, a missionária Toninha. Soninha, amém. Toninha, Toninha. Ah, missionária Toninha, amém. Deus abençoe, missionária. Deus abençoe também aí Paloma, Samuel Valério, nosso querido amigo, a Silvia, pastor Romante do Belém, Ministério do Belém, lá de Campinas. Bem-vindo. Vinícius, missionária Leila. Deus abençoe a todos aí. O Mateus está entrando também. Pastor Davi, é 1 hora de live, é pouco tempo para o senhor que tem muito café no bule, muito conhecimento bíblico e muita experiência, né? Então, a gente não vai conseguir esgotar o assunto, mas quem sabe a gente não faça uma live parte 2. Vamos ver, vai depender aí, né, do Vamos convite. adiante, então. É o seguinte, pastor Davi, eu queria que o senhor, por gentileza, até de forma introdutória, dissesse para os nossos queridos internautas como que aconteceu a sua conversão e, consequentemente, como se desenvolveu a sua chamada para o santo ministério. Bom, primeiramente, eu falo isso com muito orgulho, não um orgulho doentio, mas um orgulho saudável, um orgulho de servo do Senhor, né? Fazer parte dessa família. Eu nasci no berço cristão, minha família faz parte da Assembleia de Deus desde 1951, quando meu pai aceitou a Cristo como Salvador no interior paulista. E eu nasci em 1970, portanto, já ele há 19 anos, a minha família há 19 anos na casa do Senhor. E eu não sei, não conheço o mundo, as coisas do mundo, não sei. Eu toda a vida fui criado na casa do Senhor. Meu pai já era um ancião quando eu nasci, e porteiro da casa do Senhor, e assim nós fomos criados, levados para a igreja. Eu e meus irmãos, minhas irmãs. Quanto à questão da chamada, foi de forma
inequívoca, sobrenatural, né? Porque não tem chamada natural, é sobrenatural. Natural é a vocação e qualquer outra coisa relativa à esfera desta vida, mas quando se trata de chamada ministerial, é sobrenatural. Eu comecei na área do ensino da palavra de Deus com apenas 12 anos, quando eu fui surpreendido para ser um dos professores da escola dominical, né? E com 15 anos já liderava a juventude da igreja, era uma juventude pequena, mas muito preciosa. E assim sucessivamente, de todos, na verdade, aonde o pastor me colocava para fazer as coisas, eu fazia. Tá? Eu sempre fui assim, fui secretário da igreja, fui tesoureiro da igreja, líder de jovens, cuidador de carro, carregador da mala, dirigia o carro com o pastor, tudo. Na verdade, a palavra servo é uma coisa que eu aprendi muito na minha casa. Meu pai sempre ensinou isso, não somente com a palavra, mas também com o seu exemplo, né? Meu pai era um homem exemplar. Ele trabalhava na roça, ele chegava em casa e a minha mãe já tinha, por exemplo, banhado a gente no interior, íamos para a igreja a pé, ele abria a igreja e ele era o primeiro a chegar e o último a sair. O pastor morava no fundo da igreja, mas ele não permitia, entre aspas, que o pastor fechasse a igreja. Às vezes o pastor falava assim, não, irmão José, pode ir embora, eu fecho a igreja. Ele não permitia, falava, não, eu fico aqui até a hora que o senhor ficar. Estava na porta lá, o pastor às vezes atendendo, quando terminava ele fechava a janela, eu lembro, na minha infância era de tramela, né, janela de madeira, e ele fechava, cuidava tudo direitinho e entregava a chave na mão do pastor e a gente ia embora. E a gente ia ali esperando, tudo criança, né, e esperando ali. Então eu cresci nesse ambiente, e foi assim que foi desenvolvendo o meu gosto pela obra do Senhor. Só que a chamada foi específica, né? O Senhor deixou bem claro, certo dia, que eu fora escolhido para fazer a sua obra. E ficamos trabalhando secularmente, fazendo como até hoje trabalho, não tenho nenhum problema. Paulo até mudou de profissão depois que ele foi chamado, né? Era um erudito, um PhD, e depois ele foi ser um fabricante de tenda para se sustentar e fazer a obra. Né? Então, né, é um exemplo fantástico, né, esse. E então, mas quando foi com 23 anos, eu fui ordenado ao presbitério. O senhor tinha falado anteriormente comigo, e a gente sempre furtivamente, né, até ao diaconato eu rejeitei, porque eu resisti bastante à nomenclatura ministerial. Eu gostava e gosto sempre de ser servo, e para isso, para mim, não tem cargo, não tem título. Ser servo é o título maior. Mas aí aprove a Deus a chamar para o ministério especificamente. E foi aí que eu já fui ao presbitério, a evangelista, e depois a prova ao pastorado, naquela época tinha, e logo em seguida o pastorado foi em maio de 96. E desde então, desde 93, dirigindo a igreja. Primeiro como auxiliar sempre, e depois, em 97, aí assumi a primeira presidência, a primeira igreja com um presidente com 17 pessoas, 9 membros e 8 congregados. Foi assim que começou o meu ministério, rapidamente contando. Queridos internautas, eu citei no início da live o currículo do pastor Davi, mas pelas palavras do nosso querido pastor, ele já disse do título maior, que é servo. E isso ele aprendeu desde a sua tenra idade, com seus saudosos pais, e ele foi nos dando de forma bem resumida a sua trajetória, para a gente poder agora fazer a análise do tema, que é a formação e o aperfeiçoamento de obreiros. Pastor Davi, com a experiência que o senhor tem, e de acordo com a Bíblia, segundo as Escrituras, como deve ser a formação do obreiro? Eu gostei da sua colocação, faço essa ressalva, segundo a Bíblia, conforme a Bíblia, à luz da Bíblia. Esse deve ser o ponto fulcral, ponto fundamental que devemos nortear, que deve ser o nosso norte. Nada além da palavra de Deus.
Tá? Então, obreiro, ontem, hoje e sempre, ele é, no caso, primeiro, chamado por Deus. Tá? Não importa a sua formação, se ele é um juiz de direito, se ele é um desembargador, se ele é o presidente da República ou um coletor de lixo, um gari, não importa. Deus, ele utiliza-se de pessoas das mais variadas profissões para poder fazer a sua obra. Então, em primeiro lugar, precisa ser colocado. Chamada é algo exclusivamente divino. Primeiro, você encontra, por exemplo, Jesus, e Lucas registra bem isso, os evangelhos registram, dizendo assim, que o Senhor chamou para si. Tá? Ele que chamou. Não teve nenhum discípulo que se autoconvidou para entrar no ministério. Tá? Em primeiro lugar, tem isso aí. E Hebreus, ele deixa bem claro, o escritor no capítulo 5, verso 4, que ninguém toma essa honra para si, a não ser os que foram chamados por Deus, como foi Arão. Né? Então, quer dizer, em primeiro lugar, é isso. Quanto à questão da formação, a formação do obreiro, vamos pegar um conceito dicionarista. O que é formar? Formar é constituir, tá? É gerar, é criar. Tá? É uma constituição. E essa constituição, no caso específica de alguém que já existe, significa moldar o seu caráter, ou modificar o seu caráter, ou constituir um novo caráter. Tá? Vou pegar uma definição dicionarista. Segundo Aurélio, diz assim, que é a maneira por que se constitui uma mentalidade, um caráter ou um conhecimento profissional. Tá? Então, observe bem, para um obreiro ser bem-sucedido, ele precisa, em primeiro lugar, se submeter a essa formação. Tá? Jesus, ele faz exatamente isso que nós vemos na definição dicionarista. Tá? Ele, em primeiro lugar, vamos pegar os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, o que ele faz? Ele chama para si os 12. Tá? Ele começa lá logo, claro, com o batismo nas águas, tá? Com 30 anos. Ou seja, na fase adulta e uma fase de maturidade. Isso já nos diz que ministério não é coisa de criança e nem para criança. Eu não estou dizendo aqui de faixa etária. Eu estou aqui agora dizendo da maturidade. Tá? Jesus, com 30 anos, ele começa. Ele poderia ter começado com 12, ele não começou. Ele começou com 30. Tá? E aí ele começa o quê? Sendo batizado por obediência e para exemplo. Tá? Ele sempre norteou pela obediência. Aí, logo em seguida, ele é tentado. Ele vai para a provação no deserto. Os 40 dias, os 40 noites, em jejum e oração, e terminou, então, com os anjos servindo depois do embate com Satanás. Aí, ele sai do deserto, ele vai e chama os 12 discípulos. Né? E aí, o que acontece? Isso tudo no primeiro ano. Aí ele começa realizando milagres, ele começa evangelizando as cidades como Cafarnaum, Caná da Galileia, Nazaré, Jerusalém. Ele começa pregando publicamente, ele começa pregando nas casas, ele começa pregando dentro de um barco e por aí vai. Ele discipula individualmente. Observe bem que Jesus ele estava agora fazendo o quê? Dando um treinamento para 12. Ele não começou o seu ministério para depois chamar os 12. Ele chamou os 12 para começar o seu ministério. Por quê? Porque era a escola que ele estava fundando e que ele tinha, após esse plano, que era o plano da redenção, deixar 12 homens que tivessem o treinamento suficiente para poder dar continuidade e fazer a missão que tinha que ser feita. Então, Jesus, no primeiro ano, ele faz esse treinamento básico, né? Purifica o templo, discipula Nicodemos, ganha a samaritana, que foi, a meu ver, a primeira missionária no Novo Testamento. Né? Ele concentra também o seu ministério na Galileia. Tudo isso ele está ensinando os discípulos. Nada que o Senhor Jesus fez foi debalde, certo? Ou oculto. Ele fazia justamente para dizer aos discípulos como deveria continuar. No segundo ano, ele continua participando, ele participa de festas, ele vai no templo, ele faz
dá ênfase aí ao ensino, ele começa com um propósito de ensino, né? Ele inicia a exposição de sermões, como o Sermão do Monte, lá em Cafarnaum, né? O famoso Sermão do Monte, os 111 versículos ali de Mateus capítulo 5, 6, 7. Né? Aí ele começa sofrendo oposições. Tá? O ministério, no primeiro ano, foi praticamente de grandeza e de aplauso só. Mas no segundo ano ele começa a ter oposições e os discípulos vão vendo isso. Né? Aí ele dá, no final do segundo ano, a primeira missão para os 12. Vamos assim dizer, é o treinamento prático. Até então os discípulos estavam só em volta dele vendo e o auxiliando. Mas no final do primeiro ano, do segundo ano, o que ele faz? Ele fala, bom, agora eu vou enviar vocês, os 12. Só que ele delimita o espaço, certo? E o tempo. Ele fala assim, vocês não vão pregar, falar essas boas novas para outras pessoas, só para a casa de Israel. Ele foi específico. Tá? Ele disse assim, tudo tem um limite. O ministério ele é gradativo. A palavra aperfeiçoamento é uma coisa que nós vemos constantemente na vida ministerial em todos os discípulos, apóstolos e ensinado pelos nossos irmãos. Tá? Aí no terceiro ano, Jesus aí ele vai dar um treinamento mais profundo. Ele anda por sobre as águas, faz multiplicações de pães, aquela coisa toda, certo? Ele ressuscita mortos e então eles ficam deslumbrados, né? E depois, na metade do quarto ano, que foi só 6 meses ali aproximadamente, ele vai para um lado mais intelectual, porque ele ensina sobre justiça, ele traz parábolas ensinando a questão da justiça, como ele pega o caso do juiz Inico, que aí ele aplica justiça e oração, né? Justiça e oração, e como que Deus trabalha, né, nesse sentido. Né? Só que, veja bem, que no final nós temos algumas decepções também no ministério de Jesus, na formação. Por quê? Nós vemos ali a ambição de Tiago e de João, né? Os 2 filhos de Zebedeu, né? Aquela ambição que eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus na glória. Aí também Jesus surpreende eles nesses 3 anos, depois desses 3 anos, eles discutindo quem era o maior do reino dos céus. Tá? Mas fazia parte, isso tudo está escrito justamente para dizer que é um processo que se precisa se passar na formação do obreiro. Tá? Então, em rápidas palavras, esses 3 anos e meio foi uma escola. E comparando-se, né, essa escola, eu acredito que eu estou dentro da pergunta, né? É isso? Se eu sair da pergunta, sim, o senhor está dentro da pergunta. O senhor está passando para a gente a formação do obreiro e está fazendo aí a exposição do exemplo de Jesus e os discípulos. Perfeito, perfeito. Então, o tempo que o obreiro... Se tem uma coisa que eu não posso me excusar, eu não posso me desculpar, eu não posso dar desculpa em si, é o tempo que o ministério exige. Eu não estou falando do ministério de Madureira, eu estou falando do ministério que Jesus me confiou. Tá? Eu estou falando o meu ministério, tá? Que está a serviço do reino. Tá? Então, veja bem, se nós pegarmos, então vamos agora ver a importância que eu tenho que dar a isso e ao tempo que eu tenho que me dedicar a isso. Vamos lá. O Senhor Jesus, ele estava com os discípulos praticamente 24 horas durante esses 3 anos e meio, correto? Correto. Eu tenho uma visão que esses 3 anos e meio, eles não tiveram ausente, a não ser quando Jesus enviava para missões. Tá? Agora, nota bem, supondo que durante das 24 horas, nós temos 12 horas. Vamos marcar a metade. 12 horas, os discípulos tendo o treinamento. Tá? Vendo e ouvindo Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus ele ensinava como fazer e ensinava particularmente. Ele ensinava a teoria e ensinava a prática. Tá? Porque o evangelho é prático. Mas ele não deixa de ter também a teoria, o que passa nos bastidores do evangelho.
Por exemplo, as parábolas, citamos as parábolas como exemplo. Os discípulos chegavam para Jesus e falavam, não entendemos, Senhor, o Senhor contou uma parábola lá para o povo, mas nós não entendemos. E Jesus, então, explicava o significado prático daquela parábola. Tá? Então, supondo que Jesus ele deu 12 horas por dia de treinamento durante 3 anos e meio. Vamos fazer um cálculo. Né? 12 horas por dia, vezes 365 dias no ano, nós temos 4.380 horas por ano de treinamento. Vezes 3 anos e meio, esses discípulos tiveram horas de 60 minutos, 15.330 horas. Trazendo para a nossa pedagogia moderna, nós teríamos hoje 18.000, uma carga horária desse treinamento de 18.396 horas. Em 3 anos e meio. Só para os irmãos terem uma ideia, os que estão nos ouvindo e também os que irão ouvir, eu fui pesquisar no site, volte e meia eu estou lá no site do MEC, a carga horária necessária para a formação. E eu concluí, fazendo as contas, a carga horária exigida para a formação desde o primeiro ano, certo? Da idade escolar, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação lato sensu, que seria especialização, pós-graduação stricto sensu, que divide-se em mestrado e doutorado. Então, vamos colocar da criança que entra na escola até o doutorado, que é o que o senhor está fazendo. Para o senhor ter uma ideia, o ensino fundamental exige, por ano, 800 horas, o ensino fundamental e médio, ou seja, em 9 anos nós temos uma carga horária de 7.200 horas. 9 anos. Tá? Depois nós temos o ensino superior. Peguei um curso aí, por exemplo, de pedagogia, curso de ensino. 3.200 horas é necessário. Pós-graduação lato sensu, com 600 horas você conclui. Tá? É a exigência. Uma pós-graduação de mestre ou stricto sensu, 360 horas a carga horária. Uma pós-graduação stricto sensu de doutor, 720 horas é a carga horária mínima. Ou seja, do primeiro ano até o doutorado, são 12.080 horas de treinamento. Ou seja, em termos práticos, são 14.496 horas. Ou seja, o que Jesus fez foi dar um treinamento do zero até o doutorado para os discípulos. Tá? Então, esse é o caminho que qualquer obreiro ele tem que fazer para fazer a obra do Senhor. É ter treinamento. Não dá para compreender uma formação sem formação. Certo? Não tem obreiro que vai desenvolver o seu ministério sem uma formação. A formação não é por profecia, não é por revelação. A formação é por treinamento. Tá? O apóstolo Paulo, ele era PhD. Ele era um homem formado na escola de Tarso, que segundo a história, né, Tarso, na época, é a atual Itália, né, está na região da Itália. Era a região onde, e inclusive até hoje, os irmãos do Oriente Médio, eles enviam seus filhos para treinarem na Europa, para estudarem na Europa. Então, Paulo ele teve, e segundo alguns escritos, era a Tarso a única biblioteca famosa que tinha na época. Tá? Então, Paulo foi formado lá. Só que quando ele se converteu, quando ele teve um encontro com o Senhor, nada daquilo ele terminou utilizando para efetivamente fazer. Ele teve que ter uma nova formação. Tá? E ele passa em torno aí de 14 anos nesse treinamento, para depois você conhecer o Paulo, que escreveu as 13 cartas, supondo que ele escreveu Hebreus, mais uma. Aí você vê Paulo instruindo, Paulo fazendo as viagens missionárias, Paulo, depois desse treinamento. Tá? Então não tem atalho para o ministério. Qualquer um que fizer um atalho para o ministério vai ser fadado ao fracasso. Tá? Então, quer dizer, existe a possibilidade de eu ser um obreiro sem formação? No reino do Senhor não existe.
Espero ter alongado, me perdoe aí, mas eu espero ter respondido. O senhor foi muito pedagógico na sua resposta e nos deu um exemplo da carga horária do MEC, fazendo um paralelo com a carga horária de Jesus. Pastor Davi, eu já estou há 48 anos na Assembleia de Deus, mas é a primeira vez que eu estou recebendo aqui uma informação tão pedagógica e uma ilustração tão importante sobre o processo da formação. Queridos internautas, quem chegou agora, não fique triste que eu estou gravando a live. Eu vou deixá-la depois, a gravação aqui no Instagram. Pastor Davi está nos dando uma aula aqui sobre formação e aperfeiçoamento de obreiros. Então, deixa eu já emendar com a próxima pergunta. No contexto secular, existe um termo que se diz, Pastor Davi, que é a formação continuada. Fazendo um link com essa palavra, eu queria fazer então a seguinte pergunta em cima desta formação continuada. Biblicamente, como é que deve ser o aperfeiçoamento do obreiro? É uma formação contínua? Ele já foi preparado? Tem que estacionar? Tem que se acomodar? Enfim, como é que se processa, à luz da Bíblia, esse aperfeiçoamento do obreiro? Por exemplo, os discípulos de Jesus, né, foram preparados nessa formação que o senhor passou a carga horária que passa de 15 mil horas durante 3 anos e meio. Mas continua, pastor Davi, esse aperfeiçoamento é necessário? É relevante? Como é que o senhor, à luz da Bíblia, analisa essa pergunta? Bom, primeiro nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, a quem já citei há pouco, ele deixa registrado em Efésios, capítulo de número 4, no versículo, se não me engano, 11 e 12, ali, quando ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, e ele fala assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos aqui duas coisas, certo? Aperfeiçoamento do ministério e da igreja. Bom, a pergunta é, então, surge uma nova pergunta. Como uma pessoa imperfeita vai aperfeiçoar outra? Tá? Como uma pessoa que ela parou no tempo, e o tempo é dinâmico, ela vai querer falar sobre o tempo? Não tem. A mente humana, ela aprende até o último momento da sua vida, até o momento que vem e desliga. Ela sempre está assimilando coisas novas. Por exemplo, tem estudos, e eu não vou entrar em detalhes, sobre o problema do Parkinson e principalmente do Alzheimer. Mas Alzheimer é o esquecimento da memória recente, né? Pessoa com Alzheimer, ela lembra de quando ela era criança, mas não lembra do que ela comeu hoje de manhã. Tá? Segundo a ciência, cerca de 80 mil neurônios morrem todos os dias no nosso cérebro. 80 mil neurônios, que são os receptores, transmissores e todos os que processam as informações. Bom, não vamos entrar em detalhe técnico. Então, veja bem, se 80 mil neurônios eles morrem, outros vão substituí-lo. Tá? Então, tem sempre uma renovação. E o que acontece? Como é estimulado essa renovação? É estimulado pelo aprendizado. Tá? Então, por que, por exemplo, que as pessoas mais idosas, elas tendem a ter um mal de Alzheimer? Porque elas desistem de aprender. Elas param de aprender. Elas não buscam uma leitura, não buscam conhecimento, não buscam algo novo. Elas não querem mais uma receita, elas só querem usar a receita da infância. Tá? E ela então vai
embotando. Então, o que acontece? Nessa analogia, nesse exemplo que eu utilizei, é o que ocorre na vida de um obreiro que para no tempo. Daqui a pouco ele vai dizer assim, mas na minha época não era assim. Ué, mas e hoje não é a sua época? Ele não diz assim, no passado, há 30 anos, há 20 anos, tal. Ele fala assim, na minha época. Ou seja, ele parou no tempo, ele assumiu que ele parou no tempo. Ele se tornou agora uma pessoa que ela não tem mais nenhum dinamismo, ela quer viver somente do passado. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Tá, mas o que você está fazendo agora? Ah, eu já sou velho para isso. Bom, Abraão foi chamado com 75 anos. Noé foi chamado com 500 anos. Tá? Então, quer dizer, para Deus não tem idade. Ou você está disponível ou você não está disponível. Ou você aceita um milagre ou você não aceita um milagre. Tá? Então, nunca, jamais deve estar, ou a pessoa, jamais ela deve estar não predisposta ao aprendizado. Ela sempre tem que estar predisposta a aprender, a se aperfeiçoar. Sempre o ser humano foi dotado disso. Né? Como Oséias diz. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. O que é isso? Chama-se aperfeiçoamento. Eu sento para ouvir um cooperador, para ouvir um diácono, para ouvir alguém, certo? Por quê? Porque sempre a pessoa tem algo novo. Às vezes uma palavra, ela vai abrir uma porta. Tá? E isso não é da agora. Nós encontramos, por exemplo, vamos citar algo palpável, mas já existia antes, a escola de Elias e de Eliseu. Treinamento constante. Nós temos 3 grandes escolas naquela época. Tá? Então, observe bem que na Bíblia eu não tenho razão para dizer a uma pessoa pare de estudar, pare de fazer curso, pare de se interessar por essas coisas que isso aí não leva a nada. Ah, você já sabe. Não, eu já fiz, por exemplo, uns 10 cursos preparatórios para obreiro, versando a mesma coisa, que é para o diaconato, para o cooperador. Eu, como pastor presidente, fazendo o curso. E sempre eu aprendo algo. Então, o aperfeiçoamento do obreiro, ele é constante e sempre. Não pode parar. Meus queridos internautas, pastor Davi Secundo de Souza é o nosso muito digno presidente da Convenção do Estado do Paraná, Ministério de Madureira, Conemar de PR, e também preside o nosso abençoado campo eclesiástico do Cajuru, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que está localizada a Igreja Mãe em Curitiba, a linda capital do nosso estado paranaense. O tema de hoje é a formação e o aperfeiçoamento de obreiros. E pastor Davi já passou aqui 35 minutos. Pastor, não vai dar para falar tudo aquilo que a gente tem proposto, não, mas as suas colocações estão sendo muito claras, as analogias estão nos ajudando a clarificar a profundidade do assunto que o senhor está argumentando e já quero emendar numa nova pergunta. Pastor Davi, é o seguinte, por que há muitos, aspas, obreiros desqualificados que ocupam cargos ministeriais? Bom, vejamos. Se eles estão ocupando cargos ministeriais é porque alguém os colocou lá. Não existe autodeclaração. Deus ele tem um princípio, certo? Esse princípio é o seguinte, é que se eu estou aqui é porque alguém foi usado por Deus para me investir desse cargo. Por exemplo, esse inclusive é um princípio básico da autoridade. Quando alguém me desrespeita, ele não está me desrespeitando diretamente a mim em si.
Ele está desrespeitando, primeiro, em primeiro plano, a autoridade do líder que me deu a autoridade para ser o pastor, vamos assim dizer, e também a Deus que deu a autoridade ao meu pastor. Tá? Esse é o princípio. Se alguém está em algum lugar, é porque alguém deu posse nesta pessoa. Seja um cargo técnico. É uma cadeia de autoridade, né, pastor Davi? É uma cadeia de autoridade que Deus jamais quebra. Vamos citar um exemplo bem claro. O Senhor Jesus, ele fez um ato extraordinário quando ele se manifesta a Saulo, no caminho de Tarso, correto? Então Saulo, ele fica cego, questiona quem és tu, Senhor, e Jesus somente diz isso: eu sou o Jesus que tu persegue. Bom, então ele entendeu que ele estava perseguindo os crentes, mas na verdade tinha alguém muito mais poderoso e invisível que ele não conseguia enxergar, que era o dono daquele povo, aquele povo tinha autoridade para falar, não era dele mesmo, mas desse Deus maravilhoso. Aí ele vai para a casa de Judas, né? Não é isso? O curtidor e tal, aliás, de Simão, o curtidor, né? Lá na rua chamada Direita, tal, e fica lá durante 3 dias. O Senhor Jesus não poderia ir lá pessoalmente e falar assim: bom, Paulo, agora que você jejuou 3 dias, 3 noites, você não está comendo nem bebendo, você se converteu de verdade, eu vim aqui para dizer que você está sem a sua visão e você vai retornar à sua visão, e eu agora vou te consagrar a pastor e você vai ser apóstolo meu na face da terra. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele foi no profeta da cidade, no pastor da cidade, e diz: vai lá, que agora é a sua missão. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja bem, agora a pergunta é: por que existe gente desqualificada? Nesse sentido, eu sempre digo uma coisa, quando eu acredito que nas ordenações que eu já fiz, que o senhor pode ter acompanhado, eu digo uma coisa muito triste. Eu digo assim: nós consagramos para viver e outros para morrer. Repete, porque o senhor soltou agora uma pérola. Nós consagramos para viver e outros consagramos para morrer. Vou falar para Leila aqui. Leila, anota, porque o pastor Davi soltou uma pérola. Deixa eu tomar uma água. O senhor acertou a veia na primeira. E isso é um princípio, não é só consagração. Quantos que já foram, por exemplo, colocados num cargo e ele parou de trabalhar, porque agora ele não quer servir mais, ele quer ser servido. Ai. Forte. A escada ministerial que muitos fazem é isso aqui: cooperador, diácono. Vamos colocar a escadinha da Assembleia de Deus, né? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor, correto? Tá? Essa é a escada, certo? Na verdade, a escada é assim: cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Jesus disse: porque no reino, quem quer ser o maior, que seja o servo de todos. Vamos colocar em exemplo prático. O fato de você estar do lado de um pastor abençoado não te torna abençoado. O fato de você ter o respaldo de um pastor abençoado não te torna abençoado. O fato de você ter investido a autoridade de um pastor que tem autoridade e lhe deu, não te torna com a mesma autoridade. Vamos citar um exemplo claro. Vou pegar só um de vários que tem na Bíblia. Vou pegar o de Geazi. Presta atenção, Geazi, por que Eliseu escolheu Geazi? Porque Eliseu
tinha o desejo de fazer o mesmo que fizeram com ele. Elias, a Bíblia diz que Eliseu foi escolhido por Elias, e Eliseu, filho de Safate, deitava água nos pés do homem de Deus chamado Elias. Lavava os pés dele, cuidava dele e tal. O grande Eliseu. Tá? Eliseu, então, por sua vez, tendo esse exemplo, como um professor da escola, ele faz também escola. Ele vai e escolhe Geazi. Geazi, com certeza, tinha qualificações. E se não tivesse, tenho certeza que Deus era poderoso para o qualificá-lo. Por quê? Porque a única coisa que você deve ter é disponibilidade para aceitar o chamado divino. Aceitou o chamado divino, aí sim, aí você vai ter todo o processo de aprendizagem, que é o aperfeiçoamento, é a formação. Então, agora veja bem, vamos colocar, ele é Geazi. Geazi era um homem de Eliseu, portanto respeitado. Era considerado o segundo profeta, vamos assim dizer. Tá? Mas Geazi, ele não tinha unção. Tá? No dia que morreu o filho da irmã lá, da Sunamita, Eliseu falou assim, pega o meu bordão e vai lá orar pelo menino. Ele saiu correndo, porque Eliseu já era velho, ele novo, foi lá correndo. A aflição da mulher atingiu Eliseu, e Eliseu queria resolver o problema. Chegou lá, ele colocou o bordão em cima do menino, orou pelo menino, o que aconteceu? Nada. Geazi era um... Agora você vai descobrir por que Geazi não tinha unção e por que Geazi estava com aqueles problemas todos. Ele era um obreiro descuidado. Eliseu colocou ele para supervisionar os profetas que foram visitar, e eles fizeram o caldo, e Geazi não supervisionou o que colocaram dentro do caldo. Até que alguém tomou e descobriu que estava sendo envenenado. Culpa de Geazi. Geazi, ele não tinha visão. No dia em que ele saiu da cabana, da casa onde ele morava com Eliseu, e viu aquele exército de inimigo, ele correu para dentro e falou, Eliseu, nós estamos cercados, vamos morrer. A Bíblia diz que Eliseu sai, dá uma olhada em volta, e tranquilamente falou para ele, ô Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E precisou o homem de Deus orar. Geazi, ele poderia ter falado, Senhor, o Senhor está vendo coisa que eu não estou vendo. Deus, me mostra como mostrou para o meu Senhor, me mostra o que ele está vendo. Eu não estou vendo, estou apavorado, mas me mostra, é minha fraqueza, eu não sei o que está acontecendo, me dá essa visão. Não, ele continuou duvidando. E aí o homem de Deus, Senhor, mostra para esse moço, para esse camarada sem visão, o que eu estou vendo, mostra para ele. E por fim, Geazi era ganancioso. Ele cobiçou o ouro, a prata e as vestes de Naamã. Correu atrás do presente que não era dele, mentiu para o profeta, tentou enganar o homem de Deus. Por quê? A Bíblia traz a resposta. Um abismo chama outro abismo. Tá? Então, o erro, aí, voltando à pergunta, obreiros desqualificados ocupam cargos, o erro muitas vezes, porque aí nós estamos cheios de apadrinhamento, tem essas coisas aí que infelizmente atingem o ministério. Mas o erro muitas vezes não está em quem os coloca no cargo ministerial, porém o próprio muda seu propósito de servir para ser servido. Agora você me respeita porque eu sou o pastor. A minha credencial é igual à tua. Não existe. Credenciais são iguais, mas não existe identidade igual ministerial. Pode ter o mesmo título, mas o DNA é diferente, a digital é diferente. Por isso que o ministério é fantástico. Não existe melhor ou pior. Existe complementação. Cada peça do corpo, cada parte do corpo é tão importante.
Imagine uma pessoa com o nariz e sem orelha, com um olho, mas sem a boca, sem o ouvido, sem um braço, uma falange do dedo. Por mais irrisório que seja, nós precisamos entender isso. Tá? Então, aí nós temos, por exemplo, e no Novo Testamento também poderíamos citar, vamos colocar exemplos de bons obreiros. O que é um bom obreiro na Bíblia? Um bom obreiro é o fiel, leal, é aquele que é a toda prova. Ele não está nem aí. Quanto mais provado, mais você se surpreende com ele. Por quê? Porque ele tem uma característica que o mau obreiro não tem. Ele pode demonstrar fidelidade, ele pode demonstrar lealdade, mas quando chega na prova, aí é que vai manifestar se ele realmente é um bom obreiro ou um mau obreiro. Por quê? Ele vai ser humilde ou soberbo. Se ele for humilde, ele vai dizer, sim, senhor, estando certo ou errado, seu senhor. Se ele for soberbo, aí você vai conhecer que a fidelidade, a lealdade dele era apenas circunstancial, porque ele precisava atender um desejo do coração, uma satisfação própria. E essa satisfação foi atendida, então agora ele não quer saber mais da prova. Então nós temos vários exemplos na Bíblia. Veja bem, Coré, Datã, Abirão, Judas e Iscariotes. Poxa, como é que um camarada como Judas Iscariotes tinha o apostolado e, além de apóstolo, ele era o tesoureiro da companhia de Jesus? O culpado era Jesus, porque escolheu ele e colocou ele lá? O grande problema é que hoje as pessoas terceirizam a responsabilidade, mas o fracasso ministerial, ou do meu ministério, depende inteiramente de mim. O meu pastor pode tirar a igreja, pode tirar o cargo, ele pode tirar até a minha credencial, mas o meu ministério foi Deus que me deu. E nem por isso eu vou me revoltar contra ele, me rebelar contra ele. Ele é apenas mais uma autoridade que ele pode estar exercendo, para o bem ou para o mal. Mas isso é problema dele, ele vai prestar conta. Eu preciso entender isso. Primeiro, para mim ter paz e segurança. Segundo, para que eu não pecar contra o Senhor que deu a autoridade a ele. É por isso que eu digo que a minha obediência, até no erro do meu líder, eu vou ser aprovado por Deus. Mais uma pérola. Repete, por gentileza. A minha obediência, mesmo no erro do meu líder, eu serei aprovado por Deus. Porque o erro do meu líder é individual, é dele. A minha obediência é para com o Senhor e para com ele. Aí quando você vê, por exemplo, outros exemplos, como o próprio Geazi, o cooperador mau de Paulo. Paulo teve um cooperador por nome de Pernas, que era um problema sério. Fileto, Himeneu, Alexandre o Latueiro, Diótrefes, que era o dirigente de uma congregação. Olha, esse negócio de sede de congregação não é de hoje. E os apóstolos não podiam nem visitar a congregação porque ele se rebelou contra os apóstolos, não deixou, isolou a congregação. A sede não vale nada, não presta. O pastor João, o pastor Pedro são tremendos vigaristas, vão ficar longe da sede. Está na Bíblia. Vou tomar água. Eu também vou. Depois dessa eu vou tomar água. É isso aí. Se for mais internautas, é o seguinte, pastor Davi, ele... Aleluia! As manifestações são muitas aqui, pastor. O povo está dando glória. São muitos os comentários, estão dizendo que maravilha, enfim. Está forte aqui o negócio. Pastor Davi, é o seguinte, eu estou sendo avisado pelo cronômetro do Instagram que nós estamos com 52 minutos. Nós temos 8 minutos. Então,
eu tenho elencado aqui mais perguntas, não vai ser possível fazê-las. Eu queria te pedir humildemente, gentilmente, o senhor toparia futuramente aí a gente fazer uma parte 2? Live parte 2? Vamos, velho. Eu sou servo. Ah, o senhor é servo, eu sou servo do servo. Missionária Toninha escreveu, simples assim, né, pastor Davi? Aí a Adriana diz, prolonga esse tempo aí, pastor. Aí o irmão Carlos, que é um dos nossos dirigentes do campo, né, pastor? Tá aqui também, ó. E ele tá rindo e chorando no emotion dele. Enfim, é o seguinte, pastor Davi, como não vai dar pra gente fazer as perguntas, porque o senhor não vai dar tempo, não. Eu vou pedir para o senhor fazer o seguinte, o senhor fazer as considerações finais, fala o que o senhor quiser, e só deixa um minutinho no final para mim, para eu poder encerrar aqui, mas a bênção apostólica, quem vai dar vai ser o senhor, porque, queridos internautas, o pastor Davi foi muito claro que há uma cadeia de autoridades, que começa em Deus e vem, e vem, e vem, e vem, e quando nós perdemos o juízo na cabeça, obreiros, e batemos de frente com a nossa liderança, nós estamos arrumando confusão para a nossa cabeça. Então, queridos internautas, essa live é uma live pedagógica, estamos tendo uma aula de altíssimo nível. Essa carga horária de Jesus aqui eu vou levar para o resto da minha vida, viu, pastor Davi? Estou aprendendo muito com o senhor hoje, viu? Estou aprendendo hoje aqui com o senhor, que eu não aprendo com muitos doutores, viu? Com todo o respeito que eu tenho por eles também. Mas eu peço para o senhor, então, fazer as considerações finais. O senhor tem aí, pastor, 7 minutinhos aí. Não, 7 não, o senhor tem 6 minutinhos, senão eles vão derrubar e a gente vai cair aqui da conexão. Amém. Rapidamente, então, primeiro, considerações finais. É até difícil de fazer algumas considerações, mas eu gostaria de deixar claro que a intenção, inclusive minha, não é de exortar ninguém, nem de repreender ninguém, nem de mandar recado para ninguém, isso não existe. É simplesmente trabalhar o propósito que foi feito, que é o aperfeiçoamento de obreiro. Eu gostaria de aproveitar esse ensejo para deixar algumas indicações. Primeiro, leia, e leia muito, coisas boas. Eu vou dizer aqui, ó, eu selecionei alguns livros que eu uso, por exemplo, Anísio Batista Dantas, não sei se o senhor já ouviu falar, O Obreiro e Seu Ministério, eu tenho a parte 1 e a parte 2. Eu conheço ele. Conhece, então. Ele é o sogro do pastor Wellington Júnior. Olha, na verdade, são obras que o obreiro precisa saber para conhecer, inclusive, o seu ministério, a sua posição. Pastores e Líderes, está aqui, ó, O Plano de Deus para a Liderança na Igreja. Isso é um livro bíblico. CPO, Curso de Aperfeiçoamento de Obreiro, do pastor Claudio Spitt. Esse outro aqui também, ó, o senhor deve conhecer. CPO, Curso Preparatório de Obreiros e Líderes, escrito por Vossa Excelência, tá? Tá aqui, ó, são livros da minha cabeceira. Guia Básico para o Obreiro. O obreiro precisa saber as doutrinas fundamentais da Bíblia, tá? Manual do Obreiro. Hoje, irmãos, hoje está tão fácil ser um obreiro. Líderes para um novo tempo, tá? Então, quer dizer, isso aqui são alguns. Olha esse aqui, de Pagola, esse é um livro que eu encontrei lá na Espanha, quando eu fui, certo? Então, o que eu quero dizer com esse? O obreiro, invista no seu ministério. Você é o maior investidor do seu ministério. Tá? Não confunda ministério com cargo eclesiástico. Tá? Cargo eclesiástico é aquilo que a convenção nos outorga, é aquilo que o nosso pastor reconhece. Agora, ministério, ele é ad eterno. Ele só termina com a nossa partida dessa vida para outra. Só isso. Tá? Então, eu gostaria de estar à disposição, aquilo que for preciso. Eu sou apaixonado
pela a vida ministerial, pelo meu ministério. Tá? E o meu sonho, eu vou dizer aqui agora, revelar ao público, não é continuar pastoreando até Jesus voltar. Eu quero fazer a vontade do Senhor até Jesus voltar. Mas qual é a minha preocupação maior? Formar obreiro. Procurar aperfeiçoar-me e aperfeiçoar aqueles que estão querendo servir ao Senhor e à noiva do Cordeiro mais e melhor. Amém? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a todos. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos muitíssimo ao pastor Dr. Davi Secunda de Souza, ao nosso muito digno pastor presidente, nosso líder maior, a nossa referência da nação madureira no estado do Paraná e também no Brasil. Queremos agradecer pela ótima entrevista e quero também agradecer, sobretudo, aos nossos queridos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Tivemos uma aula maravilhosa, uma aula de nível de doutorado. Desejamos, então, a todos um excelente descanso reparador e até o próximo domingo, a próxima quinta-feira, sempre aqui na live das 10 da noite, com mais um Etnos Documentários, Permitindo Deus. Então, vamos receber do anjo da igreja, do nosso querido pastor Davi Secunda, a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus o Cristo, e que a doce, divina e eterna consolação e comunhão do Espírito Santo assim esteja conosco, não somente agora, mas até o arrebatamento da igreja, e recebemos com um amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Os internautas estão escrevendo e pedindo parte 2, pastor. Depois a gente marca a parte 2. Tá bom, estamos à disposição. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.